Introdução à inteligência. A seção maior anterior, a seção 1, tratou especialmente da emotividade, da realidade física e do aspecto da matéria. A seção 2, agora começando, é especialmente dedicada à consciência mental causal e sua transformação em consciência superior e ao aspecto da consciência em geral. O estudo do aspecto da consciência inclui 3 assuntos. 1. O subjetivo e o objetivo. 2. A manifestação dos seres coletivos através do globo sistêmico solar e dos sistemas do globo planetário. 3. A evolução da consciência e, portanto, também a evolução do espírito, a vontade e matéria, os envoltórios da mônada. Os 3 temas de estudo mencionados são muito abrangentes, é claro. Para torná-los mais concretos, seus pontos principais podem ser resumidos em 9 perguntas. 1. Qual é a relação do Filho com o Sol? A relação do ser coletivo sistêmico solar em expansão com seu envoltório, o Sistema Solar. 2. O que é evolução e como ela procede? 3. Por que este Sistema Solar está evoluindo de acordo com o princípio da dualidade? 4. O que é consciência e qual é a sua posição? 5. Existe uma analogia direta entre o desenvolvimento do Sistema Solar, um planeta, um homem e um átomo? 6. O que é inteligência e por que o princípio mental tem tanta importância? 7. Por que o progresso da evolução é cíclico? 8. Por que certos conhecimentos são esotéricos e outros são esotéricos? 9. Qual é a relação entre os 49 globos, os 7 planetas sagrados, os 7 globos em um 7 globo, os 7 éons em um 7 globo, as 7 raças raízes em um período do globo e as 7 sub-raças em uma raça raiz? Quando formos capazes de responder a essas 9 perguntas e tivermos compreendido, por meio de suas respostas, algo do propósito que está por trás da evolução da consciência do ser solar, com tudo que está incluído na expressão evolução da consciência do ser solar, estaremos em condições de considerar o plano de forma mais inteligente e compreender com mais precisão o estágio imediatamente à frente, trabalhando do nosso ponto de vista atual. Um interesse curioso e uma compreensão de longo alcance do plano do regente solar não tem importância para um homem, a menos que ele correlacione o presente com o que ele entende estar no futuro, a menos que ele verifique o ponto alcançado e veja o trabalho que deve ser realizado imediatamente neste processo gradual de atingir a plena consciência. Qual é a relação do Filho com o Sol? Quem é o Filho e qual é a sua função? Dos 2 aspectos da realidade, movimento e matéria são os originais, aqueles que existem antes da manifestação do Sistema Solar, enquanto a consciência é o produto ou resultado da manifestação. É por isso que vários sistemas de pensamento falam de espírito e matéria, espírito, neste contexto, referindo-se ao aspecto movimento, força ou vontade. A fala de consciência e veículo da consciência pode referir-se apenas à manifestação em curso, pois a consciência não existe antes da manifestação. Antes da manifestação, movimento e matéria não estão unidos em nenhuma atividade apropriada, mas estão em um estado de relativa passividade. Na manifestação, o movimento interage com a matéria de maneira apropriada para permitir o desenvolvimento da consciência. Então, e só então, a vida aparece como consciência se expressando por meio de veículos apropriados. O processo de manifestação deve ser visto como um fenômeno energético. O simbolismo esotérico fala disso em termos de fogo. O polo positivo, movimento, é unido ao polo negativo, matéria, de modo que eles geram o polo neutro, consciência, entre eles. No simbolismo esotérico, isso é apresentado em termos de pai, movimento, e mãe, matéria, produzindo o filho, consciência. Do ponto de vista da questão objetiva, essa união é sobre a formação do Sistema Solar no mundo físico cósmico, 43-49. Visto do aspecto da consciência subjetiva, trata-se do desenvolvimento da consciência do ser coletivo sistêmico solar através do envoltório representado pelo Sistema Solar. Esta trindade de pai, mãe e filho tem uma contraparte em escala reduzida, as 3 tríades e suas energias. Assim, o símbolo esotérico da terceira tríade é o pai, a primeira tríade é chamada de mãe e a segunda tríade é chamada de filho. Isso está ligado, é claro, ao fato de que a terceira tríade é a manifestação particular do aspecto vontade, a segunda tríade, a do aspecto consciência, e a primeira tríade, a do aspecto matéria.
VOF-M 2 de maio de 19, 2.8.79, INCOF-L 22, 2.7.35, COF-L 3.10. A mônada humana com suas 3 tríades é uma redução dos 3 aspectos cósmicos da realidade, um microcosmo. O homem é um sol em miniatura, irradiando como o sol a luz, o calor e o magnetismo, embora essa radiação ainda seja escassa em comparação com o que será. A luz pertence ao aspecto matéria, calor, para o aspecto de movimento, e magnetismo, para o aspecto consciência. Quando as mônadas evolucionárias contidas no sistema solar tiverem completado sua expansão da consciência dentro do sistema solar, conquistado a consciência 43 e a vontade 43, essa radiação será aperfeiçoada, falando em termos físicos cósmicos. Então o coletivo de mônadas se ligará ao centro cósmico ao qual pertencem e de onde se originaram. Assim, pelo símbolo o filho, sânscrito Putra como em Manasaputra, significa o coletivo de mônadas de evolução e expansão nos mundos sistêmicos solares, 43, 49. Esse coletivo se manifesta através do Sol e dos 1049 globos, os 7 planetas sagrados. Em um sentido muito particular, o efilho é a mônada mais evoluída dentro do coletivo sistêmico solar. Estes são o governante solar e seus assistentes mais próximos, o governo sistêmico solar. Estes são selves coletivos cósmicos, que há muito deixaram a consciência limitada ao sistema solar, 43 no mais alto. O governo sistêmico solar constitui coletivamente o envoltório causal cósmico do governante solar, 2931. Assim como a mônada humana não ativou totalmente sua consciência causal, 4713, e não aperfeiçoou seu envoltório causal. Existe uma relação correspondente entre o regente solar e seu envoltório causal cósmico. Somente quando o governo sistêmico solar for totalmente composto de selves 29, o regente solar entrará no 4º reino cósmico, 2228. E também os seres coletivos sistêmicos solares inferiores atingirão graus correspondentes de perfeição, o sistema solar terá alcançado seu propósito. Até então, o processo de manifestação sistêmica solar continuará. Nosso atual sistema solar é apenas de 4ª ordem e existe na matéria física cósmica, 43-49. Temos a analogia no homem, ele é de 4ª ordem, tem plena autoconsciência objetiva apenas no mundo físico. Uma vez que o físico grosseiro não é considerado um princípio, o organismo não tem consciência própria, mas é controlado pelos centros do invólucro etérico. Disse que o homem é plenamente consciente em 49.4. O 4º éter é o centro de sua vida no sentido físico. Da mesma forma, os seres coletivos planetários são autoconscientes pelo menos no etérico cósmico correspondente, mundo 46. Neste contexto, deve-se considerar que o filho também representa o meio, 49.4 e 46, respectivamente, o que está entre o pai, 49.1 e 43, respectivamente, e a mãe, 49.7 e 49, respectivamente. Como acima, assim abaixo, é uma lei esotérica. 6.12.5. É tarefa do filho, desses seres coletivos, ganhar experiência, fazer contato com outros seres, desenvolver plena autoconsciência, alcançar o domínio ou controle total, atingir a masculinidade cosmicamente, expandir sua consciência, unir-se a coletivos cada vez maiores. Todos esses estágios devem ser alcançados nos mundos cósmicos, mundo 42 e superior. Assim como o homem luta por objetivos semelhantes nos mundos sistêmicos solares, 43-49. O que é a evolução e como ela procede? O método de evolução é o de ajustar o aspecto matéria, os envoltórios da mônada, o aspecto espírito, a consciência e a vontade da mônada, de modo que esses envoltórios se mostrem inteiramente adequados como instrumentos da expressão dessa consciência e dessa vontade. 6 de fevereiro de 10. Ciclos de vida. O ciclo de vida do coletivo sistêmico solar é dado como 100 anos de Brahma, assim como o ciclo de vida do homem é dado em anos comuns, cujo número depende de sua colheita. Durante o ciclo de vida de um homem, ele expressa o que está nele em seu estágio particular.
e gradualmente se desenvolve desde o estágio fetal em que o ser causal apenas ofusca os envoltórios futuros da encarnação até o período em que o ser causal toma posse completa deles. Este último estágio varia de acordo com cada indivíduo. A partir desse momento, a mônada busca uma autoconsciência mais completa e se expressa através dos envoltórios cada vez mais adequadamente. Cada vida ou ciclo menor no grande ciclo do ser causal torna possível que a mônada se expresse mais plenamente, torna possível que a mônada controle melhor seus envoltórios, até que chegue um ciclo culminante de vidas em que a mônada no envoltório causal rapidamente domina e assume total autoridade sobre os envoltórios inferiores. 47.4.49, 7. Os envoltórios tornam-se então totalmente adequados, seu aspecto de matéria foi totalmente adaptado ao aspecto de vontade da mônada. Então a mônada pode usar os envoltórios conscientemente para fins específicos ou abandoná-los para serem dissolvidos, e assim libertar-se de todo envolvimento nos 3 mundos inferiores. 47.49. VOF-M 3.28.3, 7.1.5, COF-L 3.11.6. Expandir esta ideia do homem para os selves cósmicos, os governantes planetários, em cujos envoltórios as mônadas humanas estão contidas como células do organismo. Os envoltórios de manifestação dos governantes planetários são os 49 globos. Em particular, isso é verdade para os centros desses envoltórios, os centros planetários, que consistem em mônadas autoconscientes. Em seus mundos, os governantes planetários visam o mesmo objetivo que o homem, a realização do self completo, autoconsciência e manifestação de sua vontade, luz e calor, através de seus envoltórios. Os 7 regentes planetários irradiam essa energia de vontade conscientemente e com intensa atração magnética entre eles, de modo que todos estão incluídos no campo de força comum. Alarga ainda mais este pensamento para incluir o regente solar e todo o sistema solar, que é o seu envoltório. Sua tentativa é encontrar plena expressão nele, de modo que sua autoconsciência e sua radiação magnética de vontade possam eventualmente ser sentidas além dos limites do sistema solar. Tanto sua autoconsciência quanto sua manifestação de vontade devem ser percebidas pelo polo cósmico oposto, aquela estrela que é o oposto magnético do nosso Sol. Para as mônadas participantes da manifestação do sistema solar, o objetivo é atingir a autoconsciência objetiva em seus respectivos mundos. Diferente para os diferentes reinos naturais aos quais as mônadas pertencem, os reinos naturais subhumanos não são aqui pretendidos. Para as mônadas do 4º reino natural, os seres humanos, o objetivo da evolução é alcançar a autoconsciência e o controle nos mundos 47-49. Para as mônadas do 5º e 6º reinos naturais, que fazem parte dos seres coletivos planetários, o objetivo é atingir as metas correspondentes. Nos mundos 45, 49 e 43, 49, respectivamente. Para as mônadas que compõem o ser coletivo sistêmico, e que são mônadas do 7º e 8º reinos naturais, o 2º e o 3º reinos divinos, o objetivo é atingir as metas correspondentes nos mundos 29 e 49. A posição de cada reino natural e a relação com os outros devem ser lembradas, pois ninguém pode se desenvolver sem o outro. O ser coletivo sistêmico solar se manifesta através do Sol e dos 7 planetas sagrados, os 10-49 globos, os 3 maiores e os 7 menores, cada um dos quais constitui um dos 7 princípios desse ser coletivo, assim como esse ser em sua totalidade incorpora um dos princípios de um ser coletivo cósmico ainda mais elevado, o ser dos 7 sóis. Um ser coletivo planetário se manifesta através de um planeta e constitui um dos princípios do ser solar. Cada ser planetário também está se desenvolvendo através de 7 princípios, neste caso princípios igual centros, que são a fonte da unidade essencial deste ser com todos os outros 6 seres planetários. VOF-M 9.19. Cosmicamente considerado, o ser coletivo sistêmico solar está desenvolvendo o 2º raio, amor-sabedoria, do ser dos 7 sóis. Essa é a qualidade fundamental que o ser solar deve desenvolver durante seu atual ciclo de vida. Cada ser coletivo planetário, portanto, está desenvolvendo um dos sub-raios deste 2º raio solar fundamental. Por analogia com o ser solar, o ser planetário também tem 6 princípios subsidiários.
Um ser humano se manifesta no mundo físico através de seus envoltórios. Ele também tem 7 princípios, expressa 7 raios, departamentos, e em cada ciclo de vida ele trabalha em seu desenvolvimento. Ele também tem sua coloração primária, seu departamento principal dependente, o princípio fundamental, do departamento representado pelo ser planetário que é sua fonte originária. O número de 1049 em globos, na verdade 10 planetas, uma vez que apenas um globo está ativo de cada vez no globo 49. Depende do fato de que os 7 planetas sagrados eventualmente se unem com os 3, os frutos da evolução são transferidos para os 3 e finalmente os 3 se fundem com 1. PHS 2,49. Isso pode ser traçado ao longo da linha de analogia no estudo dos 7 raios. Esses 7 raios, que em manifestação são diversos, são eventualmente sintetizados. Os 4 menores são misturados no terceiro raio maior, e os 3 raios maiores são finalmente fundidos no único raio sintético, o raio amor-sabedoria. Assim, há 7 raios durante o processo evolutivo, mas 3 raios coroados, resumindo os resultados dos 7 menores. Portanto, dos 7 seres planetários, funcionando através dos 7 planetas, 4 eventualmente se unem em um, que se funde nos 3 e, finalmente, um absorve a essência desses 3. Este processo leva muitas eras enquanto o sistema solar gradualmente entra em obscurecimento. O processo funciona assim: os 4 seres planetários fazem 2 pares de polos opostos, e então os polos positivo e negativo se unem, de modo que apenas 2 permanecem, e então esse par se torna 1. Então o primeiro ser sintetizado assim produzido se une ao ser planetário que representa o terceiro raio, e assim, a fusão prosseguirá até que finalmente a unidade seja alcançada no sistema solar e o filho tenha cumprido seu propósito. A explicação dada acima entre aspas é muito resumida e esboçada, pois na verdade omite discutir o que acontecerá com 2 dos 7 seres planetários menores e seus 49 globos, ou seja, os que representam o primeiro e o segundo raios, e também deixa de lado o processo dos 3 maiores seres planetários e seus 49 globos, respectivamente. Portanto, a apresentação precisa ser complementada com os seguintes fatos. Quando os 4 seres planetários mencionados se unem em um, e este se funde com o quinto, aquele que representa o terceiro raio, apenas 3 seres planetários menores permanecem. Na etapa seguinte do processo, esses 3 menores se fundem com os 3 maiores de acordo com os departamentos aos quais pertencem. Subsequentemente, apenas os 3 maiores seres planetários permanecem, manifestando-se através dos 3 maiores 49 globos, Saturno esotérico, terceiro departamento, Netuno, segundo departamento, e Urano, primeiro departamento. Ponto 12. Quando todo o sistema solar tiver se tornado uma unidade, o regente solar manifestará o segundo raio no mundo cósmico mental causal 2935. A radiação magnética do regente solar tocará então a periferia de seu oposto cósmico com o qual ele se unirá. Ponto 14. Ainda não se pode dizer qual Sol é o oposto do nosso sistema solar. Uma dica está escondida na relação das Pleiades com o nosso sistema, mas só na época zodiacal de Capricórnio após o ano de 4450 a relação será mais completamente explicada. 6 de março de 15. Por que o sistema solar está evoluindo ao longo das linhas da dualidade? O problema da dualidade é o problema da própria existência e não pode ser resolvido pelo homem que se recusa a reconhecer a possibilidade de 2 fatos esotéricos. 1. Todo o sistema solar é o envoltório de um ser que se origina em mundos cósmicos fora da limitação do sistema solar. 2. A manifestação é periódica e a lei do renascimento controla a evolução do homem, do ser planetário e do ser solar. Quando os cientistas reconhecem esses 2 fatos, então suas explicações tomarão uma linha diferente e a verdade como ela é começará a iluminar sua razão. A iluminação é a luz da intuição rompendo as barreiras que a sábia razão ergueu. A dualidade do sistema solar será eventualmente reconhecida como dependente dos seguintes fatores: 1. A própria existência. 2. Tempo e espaço. 3. A qualidade do desejo ou necessidade. 4. A faculdade aquisitiva inerente à própria vida. Tendo a faculdade aquisitiva, por meio do movimento, a mônada reúne para si o material pelo qual realiza seu desejo.
pela qual fabrica a forma, pela qual busca expressão e pela qual se confina na prisão do envoltório para ganhar experiência. É certo que essa teoria supõe uma inteligência poderosa que trabalha assim por meio de um plano ordenado, e que conscientemente toma forma e encarna para realizar propósitos próprios específicos. HTL acrescenta aqui, para sua própria evolução ou expansão. Mas esta hipótese é apenas o fato esotérico do fundo do poço, mas é apenas uma apresentação parcial da ideia real. Mas devido às limitações do homem em seu atual estágio de evolução, é suficiente como hipótese de trabalho. Esse ser, que é chamado de governante solar, não é em nenhum sentido o mesmo que o Deus pessoal do cristão, que não é nem mais nem menos do que o próprio homem, expandido em um ser de poder terrível e sujeito às virtudes e vícios do próprio homem. O regente solar está muito acima do homem, e também acima de todas as hostes de seres no sistema solar que também são sobre-humanos e que em eras passadas alcançaram e ultrapassaram o estágio em que o homem está agora. O homem está a meio caminho entre as mônadas dos reinos evolucionários inferiores, aquelas mônadas que em eras futuras alcançarão o estágio humano, e as mônadas dos reinos super-humanos superiores, e nesta posição intermediária está o seu problema. Ele não participa totalmente do lado material da evolução, nem é totalmente a expressão do aspecto consciência ou do aspecto vontade. Ele assume envoltórios materiais para expressar consciência e vontade. A consciência ativa causal, 47.1, une-se com a consciência superessencial, 45, e desta união brota a consciência essencial, 46, que se aperfeiçoa através da evolução. Quando o ser cósmico assume forma, acrescentasse a consciência causal ativa, que é o produto do sistema solar anterior, um outro tipo de consciência, que até então era apenas potencial, a consciência unitária, 46. Essa consciência de unidade, também chamada de amor-sabedoria, é a capacidade de amar o que é objetivo, o não-eu, e, finalmente, usar com sabedoria a forma. Lá acrescenta, nisto está incluída a vontade do segundo self, 45, o tipo mais elevado de vontade que a humanidade, na verdade o self causal, é capaz de compreender neste sistema solar. A vontade do terceiro self, 43, é incompreensível para nossa humanidade, só será compreensível para a humanidade no próximo sistema solar. A humanidade é aquela evolução através da qual o aspecto consciência deve se expressar mais perfeitamente nesta encarnação cósmica do ser solar. No homem, os opostos e as três tríades estão unidos. A evolução humana é a melhor expressão do princípio da inteligência e pode ser considerada a melhor representante do aspecto consciência em geral. Isso se refere à evolução humana, não apenas à humanidade. 5 de março de 31. A evolução humana é de imensa importância nos planos do governo sistêmico dos 7 solares e dos governos dos 6 sistemas solares que são os nossos aliados mais próximos, que observam o progresso dessa evolução com a maior atenção. O planeta Terra representa o ponto de virada ou campo de batalha na luta entre espírito, 43-45-3, e matéria, 47-4. 49, e nosso sistema solar ocupa um lugar análogo no de 7 sistemas solares. A dualidade produz a manifestação do sistema solar e a evolução da consciência. O que é a consciência e qual é a sua posição? A consciência diz respeito principalmente à relação do self e com o não-self, do conhecedor com o conhecido, do pensador ao objeto do pensamento. Todas essas descrições pressupõem a aceitação do princípio da dualidade, o princípio da objetividade. A consciência é a expressão do que poderia ser chamado de ponto médio na manifestação. Não envolve inteiramente o polo do espírito, o aspecto vontade. É produzido pela união dos dois polos, o aspecto vontade ou movimento e o aspecto matéria, através do processo de interação e adaptação que é o resultado necessário disso. Ponto 1F. As seguintes relações devem ser consideradas. Ponto de união primeiro polo segundo polo. Shiva, Mahadeva, Vishnu Brahma. Guardiões da lei supervisores de evolução formadores de matéria. Espírito, vontade consciência matéria. Pai, filho, mãe. Terceira tríade, segunda tríade, primeira tríade. Self auto-relação entre os dois não-self. Vida, realização, forma. O sistema solar expressa através de sua evolução a relação entre esses 3 tipos de seres coletivos.
todo, o objetivo da evolução é que o ser sistêmico solar alcance a plenitude, autorrealização, autoconsciência completa e conhecimento pleno e ativo. PHS 2.52.1. Os 3 seres coletivos que compõem o ser sistêmico solar buscam o pleno desenvolvimento meio um do outro. O ser coletivo do aspecto vontade busca, com o auxílio do ser coletivo do aspecto matéria, a evolução deva, para desenvolver o ser coletivo do aspecto da consciência, a evolução humana. O correspondente no reino humano, por meio de suas 3 unidades da tríade, a primeira tríade, a mônada na primeira tríade, procura alcançar a plena autoconsciência em 47-49. Lá acrescenta, isso é impossível sem a ajuda ativa da segunda tríade, que na prática significa ajuda por algoides. VOF M 3.42.2, 9.72.2, 10 de fevereiro de 11/10, COF L 1.22. COF L 318.9.8. A autoconsciência só é possível através da consciência causal, por mais fraca que seja no início. Começo. As mônadas que compõem o ser coletivo planetário alcançam a autoconsciência através 47-13, 46 e 45. Essas mônadas pertencem à evolução humana e à evolução dos devas. Quando o homem alcança a autoconsciência, então, o homem celestial, o ser planetário alcança, e quando o ser planetário alcança, então, o filho, o ser solar alcança a autoconsciência. O objetivo é a autoconsciência em todos os mundos, o homem em 47-49, o ser planetário em 45-49, o ser solar em 36-49. Existe uma analogia direta entre o desenvolvimento de um sistema solar, um planeta, um homem e um átomo? A analogia nunca é exata em detalhes, mas apenas em certas correspondências básicas amplas. Entre todas as 4 categorias de seres, serão encontrados pontos de semelhança imutáveis, que durante a evolução podem não aparecer com os mesmos detalhes. Os pontos de semelhança podem ser resumidos da seguinte forma, a partir do átomo físico. Um átomo. Um átomo tem uma forma esferoidal contendo dentro de si um núcleo de vida. 2. Um átomo consiste em átomos mais finos, que por sua vez consistem em átomos ainda mais finos, e assim por diante. O átomo físico consiste em mais de 14 bilhões de átomos, 43. No entanto, esses seres componentes juntos formam uma unidade. 3. Um átomo se distingue pela atividade e demonstra movimento rotativo, poder discriminativo e capacidade de desenvolvimento. 4. Um átomo consiste em 10 espirais, 3 maiores e 7 menores, que estão em processo de vitalização, mas ainda não atingiram a plena atividade. Apenas 4 dos menores estão funcionando neste estágio, e o 5º está em processo de desenvolvimento. 5. Um átomo é governado pela lei da economia, está se submetendo lentamente à lei da atração e eventualmente cairá sob a lei da síntese. 6. Os átomos se agregam para formar formas. 7. Um átomo responde à estimulação elétrica e magnética externa, agindo em seu aspecto matéria e aspecto consciência. Um homem. Um homem tem uma forma esferoidal, com um núcleo de vida no centro. Com isso se entende seu envoltório causal, o envoltório verdadeiramente humano, e seu centro. 2. A forma humana consiste em átomos, todos influenciados pelas vibrações da mônada de acordo com o nível de desenvolvimento da mônada. Visto dos mundos superiores, o homem aparece como uma esfera ou esferas, de matéria diferenciada, vibrando em frequências definidas e demonstrando cores definidas. 3. Um homem se distingue pela atividade em um ou mais dos mundos 47-49 e mostra movimento rotativo ou ciclos de encarnação, capacidade discriminativa ou o poder de escolher experiência e ganhar com essas escolhas, capacidade de evoluir, de aumentar vibração e fazer contato com outros. 4. Um homem, a mônada seguindo a evolução humana, contém dentro de si 3 princípios maiores, as 3 tríades e 7 princípios menores. Os 7 envoltórios da matéria atômica, 43, 49, 10 ao todo. Assim como no átomo apenas 4 espirais são vitalizadas e ativas, e a 5ª está em processo de ativação, assim, no homem atual apenas 4 envoltórios estão ativos, os envoltórios etérico, emocional, mental e da tríade, enquanto um 5º, o envoltório causal,
Está em processo de ser conquistado pela mônada. 5. Um homem é governado pela lei da atração, evoluiu através da lei da economia e está sob a lei da síntese. A lei da economia governa o processo material com o qual o homem não está conscientemente preocupado. A lei da atração governa sua conexão com outras pessoas ou grupos. A lei da síntese é a lei do seu segundo self em devir. VOF-M 9.88.12. 6. O homem encontra seu lugar no grupo. Os grupos causais e os seres planetários são formados por coletivos de mônadas humanas e dévicas. 7. O homem responde à estimulação elétrica e magnética externa. A estimulação elétrica afeta o envoltório etérico. A estimulação magnética, emanando de seu grupo causal, atua sobre seu envoltório causal. Ao se tornar um segundo self, ele receberá a estimulação magnética 45.1.47.1 do ser planetário do qual faz parte. Um ser planetário. 1. Cada ser planetário é igualmente esferoidal e compreende um globo 49 inteiro. O globo físico grosseiro dos 7 globos inferiores é análogo ao organismo do homem. Cada globo 49, consistindo de 7 globos, é a expressão de uma mônada que o ocupa, como um homem em seus envoltórios, para fins de manifestação e para ganhar experiência. 2. Assim como um invólucro humano consiste em átomos e moléculas, o ser planetário consiste em devas e mônadas humanas, que vibram na nota-chave do regente planetário e que respondem a ela. Todos são mantidos juntos e vitalizados pela vontade do governante planetário. Visto dos mundos cósmicos, um ser planetário aparece como uma esfera de vida, que inclui em seu raio de influência todo o globo A49. O ser planetário vibra em uma determinada frequência, que pode ser estimada pela atividade da vida pulsando no centro da esfera. Todo o globo A49 tem uma certa cor e tem um ciclo de vida de duração definida dentro da vida do sistema solar. 3. Um ser planetário se distingue por sua atividade nos 3 mundos do segundo self, 45, 46 e 47. 1. Da mesma forma que um homem se distingue por sua atividade nos mundos mental, emocional e físico. Eventualmente, um homem é autoconsciente em todos os 3 mundos, mas o ser planetário é totalmente autoconsciente em todos os seus 3 mundos, 45, 47. 1. Todo movimento para frente ou aumento da vitalidade na humanidade nos 3 mundos inferiores é acompanhado por uma atividade análoga nos grupos dos quais o ser planetário é composto. O ser planetário mostra movimento rotativo ou atividade cíclica dentro dos vários globos que compõem o globo A49. O ser planetário demonstra a capacidade de discriminar ou poder de escolher, assim, ganhar experiência. A inteligência é a faculdade de compreender, escolher e descartar, alcançando assim o conhecimento e a autoconsciência. As mônadas do planetário desenvolveram essa faculdade em eras anteriores, e agora seu propósito é utilizá-la para atingir certos objetivos específicos. O ser planetário tem a capacidade de evoluir, de adquirir conhecimento, de aumentar a consciência e a capacidade de vibrar e fazer contato. O desenvolvimento desta faculdade procede de centro a centro, como no homem e como no caso das espirais atômicas. O objetivo dos seres planetários é alcançar tal consonância em seu contato mútuo que eventualmente eles possam fundir suas diferentes consciências coletivas em uma, mantendo simultaneamente plena autoconsciência e autoidentidade. 4. Um ser planetário compreende 3 princípios maiores: vontade, unidade, amor, sabedoria e inteligência, e suas manifestações através de 7 princípios menores. Juntos eles fazem 10, dos quais os 7 menores no tempo se fundem nos 3 maiores e os 3 no 1. Cada ser planetário tem seu raio ou departamento primário, colorante ou princípio, assim como o homem e o átomo. O homem pertence principalmente ao departamento do ser planetário no qual ele é uma unidade. Os átomos nos envoltórios do homem pertencem principalmente ao departamento de seu envoltório causal. Este pertence a um departamento manifesta-se, entre outras coisas, nas diferentes frequências das espirais atômicas. Apenas 4 dos 7 princípios nos seres planetários ainda estão se manifestando de alguma forma. Em um deles, o 5º princípio está adequadamente desenvolvido, enquanto outros estão em processo de aperfeiçoamento do 4º. Em nosso ser planetário, o 5º princípio está em processo de despertar para a vida.
Seu quarto princípio neste quarto éon e neste quarto globo está desperto, embora não funcione como no quinto éon. Muitos dos problemas presentes no planeta neste momento surgem da entrada em atividade deste quinto princípio, que será completado e transcendido no quinto éon. 5. Um ser planetário é governado pela lei da atração, transcendeu a lei da economia e está rapidamente caindo sob a lei da síntese. Observe o aumento gradual do controle do átomo para o ser planetário. A lei da economia é a lei primária do átomo, enquanto a lei da atração está entrando no controle dele, e a lei da síntese é apenas ligeiramente afirmativa, próprio sobre ele. A lei da atração é a lei primária do homem, enquanto a lei da economia é uma lei secundária para o homem, governando a matéria de seus invólucros. E a lei da síntese começa a ser sentida constantemente. A lei da síntese é a lei primária de um ser planetário, a lei da atração tem pleno domínio, a lei da economia é transcendida. O corpo físico grosseiro cósmico, 47-49, é pretendido aqui, não é um princípio para um ser planetário, portanto, este ser transcendeu a lei da economia. A lei da atração governa o processo de construção da forma. A lei da síntese é a lei do seu ser. 6. Um ser planetário terá encontrando seu lugar dentro do sistema solar e está procurando realizar sua posição entre os 7 e sua unidade com eles. 7. Um ser planetário responde à estimulação externa, estimulação elétrica emanada do ser solar e de outros seres planetários, e estimulação magnética emanada de fontes externas ao sistema solar. A estimulação magnética dos átomos dos envoltórios físicos do homem emana do envoltório emocional do homem e, mais tarde, do seu envoltório 46. A estimulação magnética do homem emana de centros planetários no mundo 46 e, mais tarde, de tais centros no mundo 44. A estimulação magnética de um ser planetário emana sistemicamente extrasolar do emocional cósmico 36-42. O efeito conjunto desses estímulos induz um desenvolvimento interno constante. Um ser solar. Um ser solar é igualmente esferoidal em forma. Compreende todo o sistema solar com todos os seus globos e grupos de mônadas involutivas e evolutivas. No sistema solar, o Sol mantém uma posição análoga à do núcleo no centro do átomo. A esfera envolve os 749 globos com os 3 sintetizadores, os 10 que juntos fazem a manifestação do ser solar. O Sol é o corpo físico cósmico, 43-49. Os 749 globos menores mantêm uma posição no sistema solar análoga à posição dos 7 globos, cadeias, dentro de cada um desses 49 globos, e a posição dos 7 globos dentro de cada 7 globos. Em ciclos regularmente recorrentes, a vida, a maior parte das mônadas involutivas e evolucionárias em manifestação, é mais ativa em um desses globos do que nos outros 6, isso sendo verdade tanto para os sistemas globais maiores quanto para os menores, ainda que as analogias sejam não exatas. Os centros físicos cósmicos do regente solar são os 49 globos. Cada um desses centros penetra com suas energias todo o sistema solar. Toda manifestação sistêmica solar é caracterizada pelo raio do regente solar, o segundo raio. O sistema solar gira no tempo através do grande ciclo solar e no espaço em torno de seu polo central. O ser solar, a soma total de todas as manifestações nos 7 mundos sistêmicos solares, é caracterizado por suas atividades em todos esses mundos. Este ritmo vibratório 7 vezes em 43-49 pode ser sentido no mundo emocional cósmico, 36-42, com uma resposta fraca no mundo mental causal cósmico, 29-35. O ser solar caracteriza-se por 1. Atividade cíclica nos 10-49 globos. 2. Capacidade discriminatória demonstrada na escolha da matéria necessária à manifestação. Essa capacidade discriminatória foi determinada pela semeadura e colheita cósmica, capacidade vibratória, qualidade responsiva e fatores numéricos envolvidos na matemática cósmica. O regente solar representa a consciência e a vontade mental causal cósmica. Através do uso desta faculdade, ele procura construir seu envoltório causal cósmico, 29-31. 3. A capacidade de desenvolver, aumentar a vibração e obter plena autoconsciência cósmica.
O ser solar compreende 3 seres maiores e sua diferenciação em 7 seres menores. Estes formam os 10 finalmente aperfeiçoados, os seres coletivos dos 1049 globos, que subsequentemente são sintetizados no único ser globo perfeito, caracterizado pela unidade da consciência e da unidade da vontade. Este ser supremo é do mesmo raio primário que o próprio regente solar. Cada um dos 7 tipos departamentais é desenvolvido em um dos 749 globos e pelos 7 governantes planetários e governos planetários. Apenas 4 desses tipos ainda se manifestam de alguma forma. Ponto 11.15. O regente solar é governado pela lei da síntese. Ele mantém tudo em unidade sintética. O ser coletivo sistêmico solar é governado pela lei da atração. A forma material do sistema solar é governada pela lei da economia. O regente solar está sujeito a outra lei cósmica ainda incompreensível para os homens, lei essa que é revelada apenas aos mais elevados iniciados. O regente solar está em processo de determinar seu lugar dentro do sistema maior, no qual ele ocupa um lugar análogo ao de um regente planetário em um sistema solar. Ele procura primeiro alcançar a autoconsciência cósmica completa, autoconsciência cósmica essencial, 22-28, em segundo lugar. Encontrar seu oposto polar, em terceiro lugar, fundir-se com esse oposto polar. Ponto 15f. O regente solar se distingue por sua capacidade de resposta à estimulação externa. Esta é a estimulação que emana de outros sistemas solares e controla em grande parte a ação do nosso sistema. Isso também é estimulação, que emana de certos centros cósmicos nos mundos 22-28. É o seu efeito conjunto que induz o desenvolvimento constante. O que é inteligência? Por que o princípio mental é de tamanha importância? Quem são os Manasaputras? Uma explicação detalhada desses problemas não é possível no estágio atual do desenvolvimento da humanidade, só pode ser dada a selves causais, iniciados de terceiro grau, e mesmo a eles apenas gradualmente. Um conhecimento detalhado das leis que regem esse manuseio de energia pode ser transmitido com segurança ao indivíduo somente quando ele tiver construído adequadamente a ponte entre o causal e o mental. Somente quando a primeira tríade está sob o controle da segunda tríade pode-se confiar esse conhecimento ao indivíduo. Então ele orientou sua atividade para o trabalho altruísta de acordo com o plano de evolução do governo planetário. 6 de março de 21. O homem, em essência, é a segunda tríade. Na verdade, não é a segunda tríade, mas Algoides, que a usa como seu instrumento, demonstrando através de uma forma em evolução gradual o envoltório causal e utilizando a primeira tríade como meio de contato nos 3 mundos inferiores. Tudo isso tem como propósito o desenvolvimento da autoconsciência perfeita. Acima da segunda tríade está a terceira tríade, incompreensível para o primeiro self no mundo físico, a mônada na primeira tríade. O regente solar está para os 3 regentes planetários superiores, como o terceiro self está para o primeiro self, VOF-M 10.3.13. O envoltório causal deve ser construído com o poder da inteligência. É a manifestação, nos mundos do homem, da segunda tríade e da terceira tríade. Antes que isso aconteça, ele existe apenas como um núcleo. Os 7 últimos serão realizados quando a consciência essencial, 46, e a consciência mental causal, 47, forem fundidas. Esta é uma pista para o mistério da 8ª esfera, quando a mentalidade se desenvolve indevidamente e deixa de unir a primeira tríade com as 2 tríades superiores. Ela forma uma esfera própria. Este é o maior desastre que pode atingir a mônada humana. As diversas sistematizações dos 7 princípios do homem apresentadas em TSFC 261-266 são preteridas, pois essas sistematizações se baseiam na inadequada apresentação teosófica. O único comentário feito sobre isso é que a distinção teosófica do envoltório etérico e prana como 2 princípios diferentes é baseada no prana, tendo como referência o envoltório atômico físico 9.7.4. A formação dos globos é 7 vezes maior na evolução, 9 vezes durante o obscurecimento, expansão e 10 vezes na dissolução. Os 49 globos são primeiro os 7 menores, depois vêm os 3 sintetizadores. Estes são os 10 centros do regente solar.
Os envoltórios do homem e de outros seres evolucionários são as analogias microcósmicas dos globos macrocósmicos, o sistema solar, os 49 globos, os 7 globos. Os 2 primeiros envoltórios sintetizadores do homem são o envoltório etérico e o envoltório causal, e seu último sintetizador é o envoltório da terceira tríade. Seus 2 primeiros centros de síntese são o centro do coração e o centro da garganta, então o centro da coroa é o último centro de síntese. VOF M.3, 9.17.9. O desenvolvimento da consciência trata do desenvolvimento da consciência de unidade potencial, segunda e terceira autoconsciência, através da inteligência, consciência mental causal. Isso procede em uma escala macrocósmica através dos 7 seres coletivos planetários cujas mônadas constituintes têm ou primeiro self, segundo self ou terceiro self consciências e que aparecem objetivamente através de suas formas, os 49 globos. No ser planetário, a evolução procede através dos 7 grupos de mônadas pertencentes à evolução humana e à evolução Deva, que formam os centros de consciência do ser planetário. Esses grupos estão desenvolvendo inteligência. 47. Por meio da inteligência, eles desenvolvem a consciência da unidade. 46 e superior, e podem ser contatados objetivamente nos 7 globos, cadeias, do 49 globo. Também o homem desenvolve a inteligência, consciência causal, e aparece objetivamente através de algum de seus envoltórios. O desenvolvimento da consciência é o principal empreendimento do ser solar, do ser planetário e do homem. Pela aplicação expedita da inteligência, o processo evolutivo tem como resultado que a consciência da unidade inteligente ativa, 46, é desenvolvida. Assim como a objetividade é dual, forma e energia vital, assim a subjetividade é dual. Inteligência e unidade e a combinação das duas neste sistema solar produz consciência. Vontade, AB, espírito, por si só é unidade e não é dividida. Vontade é capaz de usar os resultados da evolução. Somente quando a evolução dual da matéria e da consciência, até e incluindo o mundo 45, estiver consumada. 1º de fevereiro de 17. A inteligência é, na realidade, a capacidade de um ser coletivo planetário ou solar de pensar, agir, construir e desenvolver a faculdade da consciência da unidade ativa. O correspondente vale também para o homem. A inteligência é o meio pelo qual o desenvolvimento da consciência, a compreensão e a atividade conveniente se tornam possíveis. Finalmente, quem são os Manasaputras? Os Manasaputras são os 7 seres planetários. Seus predecessores no primeiro sistema solar desenvolveram inteligência, 47, assim como os atuais seres planetários desenvolvem consciência de unidade, 46 e 45. Eles são enormes coletivos de mônadas humanas e devas, como um organismo é um enorme coletivo de células. Assim como o ser humano tem um envoltório causal semipermanente, mas se manifesta através de seus envoltórios inferiores nos mundos da primeira tríade, 47, 4, 49, 7, assim o ser planetário tem um envoltório 44 semipermanente, mas se manifesta principalmente nos mundos do segundo self, 45, 4, 47, 3. O homem realiza sua participação potencial no ser planetário somente quando está desenvolvendo a consciência causal. Os grupos de envoltórios causais são as formas inferiores pelas quais o ser planetário se manifesta, assim como o organismo é a forma inferior pela qual o ser humano se manifesta. O ser planetário tem sua consciência centrada principalmente no mundo 44. O ser solar tem sua consciência focada principalmente no mundo cósmico causal mental 29-35 e está se manifestando através dos 3 setenários cósmicos inferiores dos mundos 29-35, 36-42, 43, 49, assim como o homem se manifesta nos mundos sistêmicos correspondentes 47-49. Portanto, os 7 mundos do Sistema Solar, 43-49, estão na mesma relação cósmica com o ser solar que o envoltório etérico e o organismo. 49-17 estão com o ser humano. O ser solar vitaliza a matéria desses 7 mundos e neles está plenamente consciente.
Os mundos 43 e 46 juntos formam o envoltório mais baixo do ser solar, já que os mundos 47 e 49, mais exatamente, 47, 4, 49, 7, não são considerados um princípio. O mundo 46 do Sistema Solar é, consequentemente, o quarto éter cósmico. Ponto 10. Os seres planetários formam 7 centros no ser solar. Cada um deles expressa um tipo de manifestação de força do ser solar. Através de seus grupos causais no mundo causal, os seres humanos formam um ou outro dos 7 centros de um ser planetário. O ser solar forma um centro em um ser cósmico ainda maior. Os seres humanos, portanto, encontram seu lugar dentro de um dos 49 centros, não grupos, pois um centro pode ser composto de muitos grupos, que são partes diferentes dos 7 seres planetários. Um ser planetário, com seus 7 centros, forma um centro no ser solar. Há razão aqui para apontar a estreita conexão existente entre os 7 seres solares da Ursa Maior e os 7 seres planetários. Os 7 rishis da Ursa Maior são para os 7 seres planetários o que o protogonos é para a mônada humana na primeira tríade. Por que o progresso da evolução da consciência é cíclico? A progressão cíclica implica repetição no tempo, repetição da força e repetição no espaço. A repetição no tempo significa que certos ciclos de duração definida se repetem. Um éon tem sempre uma duração definida, assim como a manifestação do sistema solar. A repetição da força implica que uma certa composição definida de átomos que é ativada repetidamente por um fator de entrada emitirá energia do mesmo tipo particular, que se expressará em uma determinada combinação de circunstâncias. Estes serão semelhantes a cada vez, mas na medida em que a mônada evolucionária usando a composição atômica como seu envoltório desenvolve sua consciência, a qualidade da energia emitida será aprimorada. A repetição no espaço está ligada à lei da colheita, que é realmente a lei que rege a matéria do sistema solar e que começou seu trabalho no sistema solar anterior. Isso também é verdade em escalas menores. Os presentes 49 globos e 7 globos repetem os anteriores e assumiram parte de sua colheita. A repetição da ação cíclica é regida por 2 leis ou, mais precisamente, por uma lei, principalmente, e por uma lei subsidiária. A lei primária é a lei da atração e repulsão, e a lei subsidiária é a lei da periodicidade, renascimento. A evolução cíclica é inteiramente o resultado da atividade da matéria, forma, e da vontade, da matéria ativa e da vontade formadora. Cada forma tem uma vida inerente. Toda vida busca constantemente a vida semelhante inerente a outras formas. Quando vontade e forma soarem a mesma nota, a evolução cessará. Quando a nota soada pela forma é mais forte que a da vontade, as formas se atraem. Quando a nota emitida pela vontade é mais forte que a da forma, a vontade repele a forma. Os estágios de manifestação podem ser assim expressos: o período de dominação da nota de forma é o de involução. O período da repulsão da forma pela vontade é o da evolução nos 3 mundos do homem, 47, 4, 49, 7. O período da atração da vontade e a consequente retirada da forma é o do discipulado. O período de dominação da nota da vontade é o dos mundos superiores do sistema solar, 43, 46. A relação mútua dos tons pode ser atribuída a tudo o que ocorre nos ciclos do mundo, e a evolução pode ser descrita como o processo em que a nota da vontade gradualmente supera todas as outras. A lei da atração demonstra o poder da vontade, enquanto a lei da repulsão governa a forma. A vontade atrai a vontade ao longo do ciclo maior. Em ciclos menores, a vontade atrai temporariamente a matéria. A tendência da vontade é unir-se com a vontade, enquanto a forma repele a forma, o que provoca a separação. Mas durante a evolução a inteligência entra como um terceiro fator, e quando o equilíbrio é o objetivo, obtém-se uma interação entre vontade e forma, e o resultado são os ciclos ordenados do planeta, do ser humano e do átomo. Assim, através da repetição, a consciência se desenvolve a partir da faculdade responsiva. Essa faculdade a mônada tem que exercer em todos os mundos e tipos de matéria onde ainda tem algo a aprender. É por isso que a ação repetida ciclicamente é uma lei, e o renascimento recorrente é o método de sua aplicação. Quando a consciência de todas as mônadas de todos os 7 mundos sistêmicos solares estiver coordenada como parte da consciência do regente solar, então, e somente então,
a evolução cíclica cessará. Então o movimento rotativo em todos os mundos do Sistema Solar, 43-49, será tão uniforme a ponto de estabelecer ação nos mundos 36-42. Existem dois tipos de movimento cíclico: rotação em um eixo e revolução em uma órbita em torno de um centro. Um átomo e um planeta apresentam exemplos desses movimentos, e os movimentos correspondentes ocorrem em escalas maiores e menores no que diz respeito ao homem, aos seres planetários e ao ser solar. Rotação em um eixo. As diferentes consciências envoltórias do homem giram, por assim dizer, em torno da consciência central da mônada durante uma encarnação, e as 7 raças raiz giram em torno do ser planetário durante um período de globo, e os 10-49 globos girar em torno do ser solar durante a existência de um sistema solar. Revolução em uma órbita. O ciclo da mônada humana de uma encarnação para a próxima, a encarnação do ser planetário, como a revolução da maior parte das mônadas ao redor dos 7 globos do 7 globo durante um éon, e a revolução do sistema solar em sua órbita em torno de seu centro cósmico. Os eventos cíclicos sempre envolvem também a consciência. Cada ciclo implica um certo estado de consciência, e a mudança de ciclo significa uma transição de um estado de consciência para outro. O cosmos é uma enorme agregação de estados de consciência. Os ciclos cada vez mais longos existem para permitir que as mônadas adquiram tipos cada vez mais elevados de consciência, dos ciclos e consciência do átomo aos do homem, do ser planetário e do ser solar. O tempo é um ciclo, a duração desse processo de atração e repulsão através do qual a consciência se desenvolve. Na vida do homem, também, isso é facilmente visto em como o indivíduo contata outras pessoas, pois esses contatos são governados em grande parte por seus gostos e desgostos, atração e repulsão, cujas causas existem na própria forma. Somente quando a forma é transcendida e a vontade busca a vontade, a repulsão cessa. Quando isso acontecer, a evolução no sistema solar cessará e o pralaya será realizado. O espaço também está ligado à consciência e à sua utilização da matéria. Para um ser coletivo, o ser planetário ou solar é o globo dentro do qual está ativo o globo 49 ou o sistema solar. Em menor escala, o homem repete o processo em sua pequena esfera, a totalidade de seus envoltórios. COF L2 2.33.2. Tanto o homem como o ser planetário estão em manifestação física, o homem no plano físico solar sistêmico, 49, e o ser planetário em manifestação no físico cósmico, 43-49. Ambos estão desenvolvendo a consciência físico-etérica, homem, sistêmico solar, 49-3-4, e o ser planetário, cósmico, 43-46. Ambos estão trabalhando para controlar seus envoltórios físicos, solar sistêmico e cósmico, respectivamente, e através dele seu ambiente. Ambos trabalham no, com e pelo eletromagnetismo. Ambos trabalham sob leis, a lei da colheita em particular, que é a lei das formas. Ambos funcionam por meio de formas, ou seja, envoltórios, mundos e globos, que possuem 7 centros e são constituídos por inúmeros seres inferiores. Ambos demonstram atração e repulsão. Por meio da atração eletromagnética, tanto o homem quanto o ser planetário reúnem o material de que necessitam para sua encarnação e manifestação, respectivamente. Porque alguns conhecimentos são esotéricos e outros conhecimentos esotéricos. Alguns saberes lidam com essa realidade e suas energias, como o indivíduo normal não pode apurar, em contraposição à realidade que é perceptível ao indivíduo normal, que é o receptor dessas energias. Portanto, gamas inteiras de fatos estão fora do alcance do que pode ser verificado por outros que não aqueles que adquiriram consciência objetiva além do mundo físico. E assim a maioria da humanidade está protegida de um conhecimento prematuro dessas energias superiores. O objetivo da evolução é a aquisição da consciência em todos os mundos, mas devido ao baixo grau de desenvolvimento da consciência da humanidade, o mundo físico é o único mundo onde a humanidade ainda alcançou o controle consciente. O conhecimento que trata dos 5 tipos moleculares físicos inferiores, 49.3.7, é esotérico. Durante a 6ª e a 7ª raças raiz, 49.2 e 49.1, respectivamente, serão dominados,
E toda a massa de conhecimento que lida com a matéria física e etérica grosseira e com as energias pertinentes estará facilmente disponível para o homem, e dizem respeito apenas aos seus 5 sentidos físicos. Até agora o conhecimento do aspecto matéria do mundo físico. 7 de agosto de 46. O conhecimento da vida evoluindo através das formas físicas, portanto, os aspectos de consciência e movimento serão por um tempo consideravelmente mais esotérico. Até o próximo éon, assim como a apreensão e compreensão de todos os 3 aspectos nos mundos emocional e mental. O que é dito aqui se refere a pessoas comuns, não a iniciados. Os não iniciados são obrigados a alcançar o conhecimento por meio dos 5 sentidos físicos, pela experiência e experimentação no mundo físico. Os animais também adquirem conhecimento da mesma maneira, e a diferença entre o animal e o homem, não iniciado, reside na capacidade do homem de lembrar, apreender, antecipar e utilizar os frutos da experiência passada. Um animal também tem apenas instinto e memória instintiva, usa o plexo solar, o órgão do instinto, enquanto o homem usa o cérebro. Todo conhecimento que pode ser adquirido pelo instinto e pela consciência mental, 47.4.7, funcionando através do cérebro físico pode ser considerado esotérico. À medida que o homem finalmente atinge um estágio mais elevado, sua consciência mental se desenvolve mais rapidamente. Pouco a pouco, a consciência causal começa a funcionar e, eventualmente, substitui a mentalidade. A consciência causal utiliza então o cérebro físico como receptor, mas ao mesmo tempo desenvolve os centros etéricos na cabeça e transfere sua atividade do cérebro para esses centros. Para a massa da humanidade, isso será efetuado durante a 6ª e 7ª raças raiz e, claro, apenas para aqueles que estão em encarnação naquele momento. Isso é paralelo no reino animal pela transferência gradual do centro do plexo solar como centro de atividade para o cérebro rudimentar, que é gradualmente desenvolvido com a ajuda da inteligência. O conhecimento esotérico, portanto, diz respeito àqueles domínios de consciência que o indivíduo ainda não tenha conquistado e colocado sob seu controle. Quando isso for compreendido de maneira mais geral, o esforço de todos os conhecedores será alcançar e atrair para eles todas as pessoas que estão prontas para uma correspondente expansão de consciência. Esta é a maneira pela qual a hierarquia planetária funciona. Por essa atração e pela resposta dessas mônadas humanas que estão prontas, o grupo causal, ou um centro particular do ser planetário, é coordenado. Em menor escala, algo correspondente a isso acontece entre mônadas animais que estão prontas para causar e seres humanos que são os irmãos mais velhos dos animais. Qual é a relação entre os 1049 globos, os 7 planetas sagrados, os 7 globos de um 7 globo, os 7 éons em um 7 globo, as 7 raças raiz em um período de globo e as 7 sub-raças em uma raça raiz? Lawrence Teosofia 49 globos esquema planetário 7 globos cadeia planetária 7 globo esquema planetário 7 éons de um 7 globo 7 rondas planetárias 7 raças raízes em um período de globo 7 raças raízes em uma ronda planetária 7 sub-raças raízes de uma raça raiz idem 1049 globos 10 esquemas planetários 7 planetas sagrados idem. Toda a parte do meio, compreendendo as seções 4-20, tem a ver com como a consciência de um ser planetário se desenvolve, como este ser. Um ser coletivo composto de segundos selves aplica o conhecimento adquirido para adquirir amor-sabedoria, 46 e 45, através do intelecto. O intelecto causal superior, 47.1.3. No que diz respeito ao reino humano, isso significa que as atuais mônadas humanas, os futuros segundos selves, ao mesmo tempo em que adquirem o intelecto superior, adquirem consciência de grupo incipiente. Este trabalho é feito através do discipulado e das iniciações. Está sendo feito no sentido de que a consciência mental inferior é transmutada em mental superior, causal, e a causal em consciência essencial, 46, depois superessencial, 45. 3 estágios podem ser distinguidos: aspirantado até a primeira iniciação, o discipulado inferior até a terceira iniciação, o discipulado superior até a 5ª iniciação. Após a 5ª iniciação, como 1.45 self, a mônada é autoconsciente nos mundos 45-49 e também no centro planetário particular do qual faz parte.
COFR 7.22.12. Para as mônadas que conscientemente são partes dos seres planetários, o objetivo é atingir a plena autoconsciência em todos os 7 mundos sistêmicos solares. 43-49, primeiro segundo selves perfeitos, depois terceiros selves. Isso os leva à 7ª iniciação. Este trabalho é feito durante o 4º, 5º e 6º éons dos 7 globos. Terceiros selves aperfeiçoados, 43 selves, se esforçam para alcançar o primeiro reino cósmico, 36-42. Juntar-se ao governo planetário e receber impressões do governo sistêmico solar, um trabalho que é feito durante o 7º éon. Os seres planetários não são igualmente avançados. O governo planetário de Vênus conquistou o mundo 38 e tem seu foco no mundo 37. Nosso governo planetário conquistou o mundo 40, luta pelo controle total no mundo 39, que alcançará apenas no 5º éon. Seres humanos em diferentes estágios de desenvolvimento se esforçam para conquistar os mundos correspondentes da série setenária inferior, 43-49. Assim, 47 corresponde a 40, 46 corresponde a 39, etc. A tarefa do ser solar é atingir a plena consciência nos mundos 43-49, que é alcançada através do aperfeiçoamento da consciência e do contato energético com 5 dos 7 seres planetários. É tarefa do governo sistêmico solar estabelecer um contato com o governo sistêmico dos 7 solares, para que ele possa funcionar como um centro no sistema dos 7 solares com plena consciência. Isso pode ser alcançado quando todos os 7 governos planetários estiverem plenamente conscientes nos mundos 36-42. Assim como cada um dos 7 grandes centros do invólucro etérico do homem expressa um tipo de energia, o mesmo se aplica aos 7-49 globos do sistema solar e aos 7 globos em cada 49 globos. O propósito deste sistema de centros não é primariamente a perfeição da forma, mas o desenvolvimento da consciência através da diferenciação das energias mentais departamentais, da consciência individual para a consciência grupal e da consciência grupal para a consciência divina. Por Deus entende-se o dominante do sistema globo ou do centro, COFR 1.13.2, 1.32.3, 2.16.7.3. A relação da mônada individual com o próximo grupo, do grupo com o agregado de grupos e de todos os agregados à mônada dominante do globo. Tudo isso é governado pela lei da atração, a lei da unidade. Os grupos considerados como envoltórios, os sistemas globo, representam o aspecto da matéria. As mônadas que compõem o grupo e seu desenvolvimento representam o aspecto da consciência. A mônada dominante, o governante do globo, representa o aspecto da vontade. O homem, o tipo mais baixo de ser autoconsciente, é uma unidade dentro de um grupo. Um ser planetário é um grupo coerente e autoconsciente e, por sua vez, uma unidade dentro do grupo formado pelo ser solar. O ser solar, por sua vez, tem uma posição em relação ao cosmos análoga à posição do homem em relação a todo o sistema solar. É apenas uma unidade dentro de um imenso grupo. Os 7 seres planetários são para o regente solar a mônada dominante no ser solar, como os 7 centros principais do envoltório etérico são para a mônada humana. Um estudo da analogia entre o mundo físico cósmico, os 7 mundos do sistema solar, 43-49, e o mundo físico sistêmico solar, 49. 1.7, esclarecerá essa relação. Ponto 12. 3 desses seres planetários, centros sistêmicos solares, correspondem, portanto, aos 3 centros etéricos inferiores do homem, os centros basal, sacro e do plexo solar, e têm suas analogias na matéria sólida, líquida e gasosa do mundo físico. Esses 3 centros sistêmicos solares inferiores são atualmente o objeto da atenção do governo sistêmico solar como receptores da Kundalini cósmica. Um desses centros corresponde ao plexo solar do homem e é o sintetizador das energias dos 3 inferiores. O centro, que é análogo ao centro basal do homem, o reservatório de Kundalini, é mais permanente do que os outros 2. Os 4 centros sistêmicos solares superiores, os seres planetários que no regente solar são as contrapartes dos centros coronário, frontal, laríngeo e cardíaco do homem, correspondem cosmicamente a 43-46 e sistemicamente solares a 49-14.
Aquele ser planetário, centro sistêmico solar, cuja fonte de energia está no mundo 46, neste quarto é um fator vital na evolução planetária. Quando o ser planetário do 49 globo da Terra tiver conseguido vitalizar seu centro cardíaco, direcionando a força da Kundalini planetária para longe dos 3 centros inferiores para este quarto e centro médio, um novo ciclo começará. E grande parte do sofrimento atual será finalizado. Este trabalho mal começou, mas quando estiver concluído, o resultado em conexão com a humanidade em encarnação será que o desejo sexual será amplamente redirecionado para a criação emocional e mental. O crime e outras licenças devido em grande parte ao desejo sexual serão reduzidos. 75%, e a interação energética entre a Terra e 2 outros planetas físicos grosseiros será aperfeiçoada, de modo que o homem passará a vontade de um para outro. A vinda dos senhores do fogo à Terra estava toda sob a lei. Era uma relação interplanetária análoga à relação entre a primeira tríade molecular mental e a segunda tríade atômica mental. A humanidade da Terra representa a molécula mental e o ser planetário de Vênus, o átomo mental. Assim como o homem constrói o Antakarana entre as 2 tríades, nossa humanidade construiu um canal para Vênus. A este respeito, deve ser lembrado que Vênus é um planeta sagrado e a Terra não é. Em contraste com os planetas não sagrados, os planetas sagrados funcionam como princípios do regente solar, correspondendo às unidades da tríade no homem. 3 dos planetas sagrados, a saber, Vênus, Júpiter e Saturno, representam neste momento os 3 departamentos principais, enquanto os outros 4 expressam os departamentos 4, 7. Mercúrio, a Terra e Marte estão intimamente ligados a esses 3. A ligação entre Vênus e a Terra também é vista em números, neste caso o número 4. Os senhores da chama chegaram ao quarto 49 globo, esquema, ao seu quarto 7 globo, cadeia, e ao seu quarto globo, ronda, no quarto El. O desenvolvimento dos seres planetários não é de forma alguma uniforme. O problema diante de cada um deles é diferente, e é impossível para o homem perceber até onde eles chegaram em seu trabalho. Vênus está no quinto éon, e o ser planetário venusiano está mais avançado do que o da Terra. A relação entre os 49 globos, 7 globos, eras, raças, etc. reside principalmente no fato de que todas essas manifestações têm a mesma relação com um ser planetário que as encarnações têm com um ser humano. Tudo isso tem a ver com ciclos de evolução de duração diferente. Os ciclos no processo evolutivo de todos esses seres podem ser divididos principalmente em 3 grupos, embora necessariamente esses grupos possam ser estendidos em setenatos e em múltiplos de 7. Em conexão com o ser solar, os ciclos podem ser chamados 100 anos de Brahman, 1 ano de Brahma e 1 dia de Brahman, Eon. 100 anos de Brahman, 72.000 éons, é a duração do sistema solar. Em conexão com um ser planetário, os 3 ciclos correspondentes são o ciclo de 49 globos, o ciclo de 7 globos e o éon. Dentro do éon existem numerosos ciclos menores, como o período do globo, o período da raça raiz, o período da subraça e o período da raça ramificada. Para entender, mesmo superficialmente, até que ponto se pode dizer que o regente planetário se manifesta através de uma raça raiz, por exemplo, deve-se ter em mente que a totalidade das mônadas humanas e Deva no planeta forma o envoltório etérico cósmico do regente planetário, ao passo que os reinos subhumanos formam seu invólucro físico cósmico grosseiro. A expressão mônadas humanas refere-se também às mônadas da evolução humana que passaram para o 5º ou 6º reino natural. Estas últimas se dividem em mônadas de reinos evolutivos e mônadas de reinos elementais. As mônadas de involução em nosso planeta em sua totalidade compõem os envoltórios do espírito da Terra. Em relação ao homem, os 3 ciclos correspondentes são o 3º ciclo da tríade, o 2º ciclo da tríade, o ciclo causal, e o 1º ciclo da tríade, ou a encarnação. As encarnações do homem ocorrem em grupos de 4 e 7 e seguem a sequência evolutiva usual na diferenciação, se torna muitos, equilíbrio, pela lei da colheita, síntese, muitos se tornam novamente, e obscurecimento, libertação. Todas as encarnações não têm a mesma importância. Do ponto de vista do segundo self, alguns são praticamente desprezíveis, outros contam, alguns são de importância análoga à encarnação de um self planetário em um globo,
ou através de uma raça raiz. Os ciclos causais são executados em grupos de 7 e de 3, e o mesmo acontece com os ciclos de um ser planetário ou do ser solar. Os ciclos da terceira tríade são executados em grupos de 11 e de 3. Se o princípio geral desses ciclos for estudado em relação aos 49 em globos e outros sistemas de globos, pode-se obter mais clareza quanto ao propósito subjacente a todas essas manifestações. Deve-se ter em mente também que, para o homem e o ser planetário, o propósito da evolução através da manifestação é a obtenção da autoconsciência, a aquisição da faculdade permanente e a colocação em movimento de causas que necessitam de certos efeitos definidos. E assim como o homem se depara com a tarefa de ir além de sua limitação como homem, e para isso ele vagueia pelo caminho do discípulo, assim as mônadas do ser planetário. O segundo e o terceiro self se deparam com uma tarefa análoga, após a conclusão de sua expansão nos mundos do Sistema Solar 43-49, para entrar na expansão cósmica 1-42. The above text constitutes section 4 of the book Cosmic Intelligence and its Manifestation in the Solar System, in the Planets, and in Man, Lars Adels Cogs Lozois, Pythagorean. Paraphrase of, and commentary on, a treatise on Cosmic Fire by Alicia Bailey and D.K. Translate to Portuguese by J. E. Moraes.